Aya, tu pode orar por mim? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós podemos, Pai, falar, Senhor, temos liberdade, Senhor Deus, de falar a tua palavra, Pai. Obrigada, Deus, por mais essa tarde, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida da Adri, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor colocou na vida dela, Senhor, e obrigada porque ela está disposta, Pai, a nos orientar, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor colocou na vida dela, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor encha a boca da Adri agora, Senhor, para ela falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja dito, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai, protege a casa dela, o esposo, o filho dela, a filha dela, em nome de Jesus, Pai, livrando, guardando, Senhor, e protegendo a vida dela. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas as escudeiras, Pai, que estão aqui nessa sala, Senhor, que venham receber, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, prepara os nossos corações, Pai, para que a gente possa entender, Senhor Deus, e frutificar, Senhor, a partir dessa semente que será plantada. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, Daya. Shalom a todas. Eu não consigo ver todas, porque eu estou no celular, mas shalom. Faz tempo que eu não entro aqui para ministrar. Está dando até um frio na barriga. Como não pode ser diferente, né? A palavra que o Senhor falou comigo é direcionada para as mamães, para o Ministério da Maternidade, mas também para a maternidade espiritual, né? Porque temos filhos espirituais, o Senhor tem feito a gente gerar filhos espirituais também. E a gente tem falado muito lá no Maternidade do Tropa, nas lives, e sobre o discipulado intencional. E às vezes isso gera dúvida. Como assim? O que é discipulado intencional? Né? Teve até uma mãe que me perguntou que ela não sabia como é que era isso, que ela não estava entendendo. Né? Então, hoje eu gostaria de compartilhar, de impartir sobre a maternidade, o discipulado intencional dentro da nossa maternidade. Porque é muito complicado, né? A gente sabe que é difícil o educar uma criança, educar um filho. A gente sabe que demanda tempo, né? Demanda paciência, às vezes a gente cansa, a gente se frustra, porque a gente ensina, e parece que a criança não está aprendendo nada, mas né, a gente fica com um fardo pesado. Então, o Senhor, Ele nos deu nossos filhos por herança. Ele deu. Os filhos nem são nossos, são dele. E Ele confiou eles a nós. E Ele deseja que a gente encaminhe eles, né? Que a gente leve eles pelo caminho, né? E não ensine o caminho, mas no caminho. Então, é lado a lado. Assim como o Senhor Jesus liberava os discípulos de dois em dois, né? Para fazer as missões, para levar o evangelho, é assim que a gente tem que ser com o filho, caminhar lado a lado. Ali, em Deuteronômio, no capítulo 6 e no capítulo 11, o Senhor fala, né? Primeiro ele fala no capítulo 6 e depois ele enfatiza novamente no capítulo 11 de ensinar nossas crianças, né? Instruí-las, né? Nos mandamentos dele, né? Instruí-las falando delas, né? Da lei, dos mandamentos dele, assentados, andando pelo caminho, né? Levantando. Então, quer dizer que é o tempo todo. Mas a gente às vezes pensa assim, então eu vou ter que ficar o tempo todo olhando a Bíblia para ensinar algo para o meu filho. Mas não é isso. O Senhor quer algo diferente. Sabe o que Ele quer que a gente viva. Viva o que está escrito ali. Ele não quer que os nossos filhos decorem versículos só por decorar. Ele quer que os nossos filhos vivam esses versículos. E como que eles vão viver? Nós temos que ensinar para eles isso, através do nosso exemplo. A gente vivendo, eles vão viver também. Né? O Senhor, ele tem o maior interesse em nos ajudar a discipular os nossos filhos. Porque cada criança tem um jeito. O Senhor fez cada um único, assim como Ele fez nós, cada uma única, né? Cada um com a sua essência, com a sua personalidade, com as suas características. Então, quem melhor do que Ele para conhecer os nossos filhos, né? E Ele está ali à inteira disposição para nos ajudar. Mas Ele é cavalheiro, assim como em todas as áreas da nossa vida,
Ele só pode entrar e nos ajudar se a gente chamar, se a gente convidar, né? Senão ele não vai entrar. Ele vai ficar esperando. Porque quem entra sem ser convidado é o inimigo, né? Ele vem para roubar, para matar e destruir. Ele entra e destrói tudo. Mas o Senhor não. Mas quando a gente deixa o Senhor entrar, a gente convida ele, ele entra para edificar, ele entra para fazer crescer, ele entra para amadurecer, né? Ele entra para transformar. E ele restaura tudo. Então, não importa se o seu filho é pequeno, se ele é adulto, se ele é adolescente, se ele é, né, na minha infância ali, 10 anos, o Senhor transforma tudo. Eu tive a oportunidade de ter 2 gestações, né? Vocês, algumas já conhecem, já sabem. Eu tenho uma filha de 22 e tenho um menino que fez 6 anos na terça. Então, a minha filha, eu não conhecia Jesus, eu não entendia nada, e eu ensinei ela o que eu achava que era correto, né? Mas muitas das coisas eu ensinei errado. E o Senhor me possibilitou, né, essa oportunidade de ter uma nova gestação, conhecendo Ele, né, caminhando com Ele, e foi tudo diferente. Desde a gestação, eu entendia que eu tinha que ler a Bíblia para ele. A pastora me deu uma Bíblia de presente de criança e eu comecei a ler dentro do ventre já essa Bíblia para ele. Eu lia a Bíblia, eu cantava louvor, eu orava, eu declarava bênçãos, né? Então, tudo aquilo que eu fui construindo desde o ventre já, né? O meu filho já nasceu numa outra atmosfera. Quando ele nasceu, meu marido pegou ele no colo, lá na maternidade, apresentou para Jesus, ele orou, ele declarou bênçãos, né? Ali na maternidade, ainda sem roupinha, sem nada. Quando ele foi o primeiro a pegar ali, e ele já pôde apresentar ao Senhor e trazer bênçãos, declarar bênçãos para a vida do meu filho, abençoar. Então, foi tudo diferente da maternidade da minha filha, né? Do nascimento dela, que eu não tinha esse entendimento. E dali, desde sempre, desde bebê, né, eu orava com ele, a gente botava louvor, cantava louvor, e ele foi crescendo nessa atmosfera. E eu nem sabia que eu já estava discipulando o meu filho desde o ventre, eu ainda não tinha entendido isso. Eu fazia porque eu entendia, dentro de mim eu tinha uma certeza que eu tinha que fazer, mas eu nem sabia que era um discipulado e que já estava sendo intencional, porque tudo, desde sempre, eu aproveitava a oportunidade para ensinar o amor de Deus. Porque quando a gente discipula alguém, eu penso para mim, né? Quando a gente discipula alguém, eu acho que o mais importante de tudo que a gente tem que ensinar é essa pessoa amar a Deus e reconhecer o amor de Deus, né? Reconhecer o sacrifício que Jesus fez. Porque quando a pessoa, no início ali do discipulado, uma pessoa adulta, que ela ama, quando ela ama a Deus, né? Ela vai ser muito grata a Deus. E essa pessoa, ela vai honrar a Deus, ela vai obedecer a Deus, né? Ela vai ser bondosa com as outras pessoas, ela vai praticar aquilo que ela lê, ela vai mergulhar na Bíblia querendo conhecer mais do Pai dela, porque ela recebeu esse amor, né? Então, quando a gente discipular os nossos filhos, a primeira coisa eu creio que a gente tem que fazer é ensinar a amar a Deus, a amar a Deus. Porque quando a gente tem um coração grato por tanto amor, por aquilo que ele fez por nós, dar seu único filho por nós, morrer por mim, sem mesmo eu ter nascido ainda. Ele já sabia em tudo que eu ia me meter, todas as coisas erradas que eu ia fazer, que eu ia estar lá no lodo e ele me resgatou de lá. Então eu passei esse amor para o meu filho também. Ensinei, eu acho que é o primordial a gente ensinar a criança a amar a Deus. Sabe, porque eu conheci Jesus, eu já tinha meus 30 e tantos. Mas eu tive tantos anos errado, né? 30 e tantos anos errado. E o meu filho, desde o ventre, ele já ama a Deus. Ele já conhece esse Senhor. Ele tem 6 anos agora, recém-completados, e ele ama o Senhor e ele manifesta esse amor. Imagina, na vida adulta, como que ele será? Não só o meu, mas os nossos aqui, tantos outros pequenos aqui que já têm essa oportunidade, não é mesmo? Ah, mas e daí o meu filho já é adulto e eu não pude discipular, eu não ensinei, eu não sabia. Tudo bem, a gente conserta, a gente chama o Senhor
E ele conserta, ele nos ajuda a reconstruir novamente essa relação. O Senhor, o Senhor não perde nada. O Senhor aproveita tudo, não é mesmo? Então, não importa a idade. Claro que cada idade vai ser um discipulado diferente, né? Porque com a minha filha, que ela já é adulta, é completamente diferente do que é com o Eduardo, que é pequeno, né? Que já nasceu nesse ambiente. Mas o Senhor vem reconstruindo tudo aquilo que foi de errado, o Senhor vem reconstruindo a base do perdão, né? A base de pedindo de perdão, do arrependimento, de conversas, né? Mas o Senhor vai reconstruindo. E a gente vai depois colhendo esses frutos. E quando a gente ensina o nosso filho a amar a Deus, primeiro amar a Deus, ter esse amor dentro dele, esse amor gera gratidão e ele gera uma obediência já genuína, porque a gente não quer obedecer a Deus porque ele nos ama e a gente quer agradá-lo, a gente quer fazer de tudo para, tipo, retribuir esse amor que ele fez por nós. Né? E a gente se esforça para obedecer, porque na nossa mente, muitas de nós, não teve essa criação, né? De aprender a amar a Deus, essas coisas. A gente não viveu isso. Então, às vezes, é um pouco mais difícil, a gente reluta para obedecer, né? A Deus, né? Quantas vezes a gente reluta para obedecer? Mas se a gente colocar isso, já inserir isso na vida dos nossos filhos, vai ser muito mais fácil, porque eles vão obedecer por amor e eles também vão nos obedecer por amor, porque eles vão saber que nós, pais, são aqueles que o Senhor escolheu para ser né, os pais dele. Então, eles vão obedecer. Claro que há mau comportamento. Sim, as crianças têm mau comportamento, porque elas estão aprendendo, elas são curiosas, elas querem saber, tem nessa idade agora que, né, 6 anos ali, ou 7, 8 ali, eles acham que já sabem tudo, que já aprenderam tudo, né, querem até achar mais do que a gente, saber mais do que a gente, mas a gente vai ensinando, né? A gente vai moldando eles, porque o coraçãozinho deles é muito mais fácil de moldar do que o nosso. Eles são prontos a perdoar, são muito rápido para perdoar, muito rápido para pedir perdão. E quanto mais a gente ensina, como diz ali em Deuteronômio 6, no 5 ao 7, ele fala ali, ó, no 7, e tu as inculcarás a teu filho, e as falará dela sentado e em tua casa. Então, ele está falando para inculcar, né? A gente vai inculcando, a gente vai ensinando e vai entrando na mente dele. E tudo que a gente ensina para a criança na primeira infância é como se fosse tudo que ele aprende de primeiro, assim, a primeira coisa que a gente ensina é a verdade que eles vão carregar. É a verdade. Então, imagina, a gente imprimir o amor de Deus no coração deles, no caráter deles. A gente imprimir a verdade de Deus, né? Então, isso não vai sair mais da vida deles. A gente passa tanto tempo se consertando, tanto tempo descobrindo coisas que a gente nem sabia que tinha para ser tratado, né? Porque foi falado lá na infância, pelos pais sem saber, sem querer, porque nossos pais deram o melhor para nós, o melhor que eles podiam, o melhor que eles tinham, por uma professora que foi uma autoridade na nossa vida, né? Por uma tia que a gente amava muito, ou pela avó, né? Então, foram inventando, inserindo verdades na gente que não era verdadeira verdade. E hoje eu tiro por mim, que hoje o Senhor vai me mostrando umas coisas que eu tinha para ser tratada que eu nem imaginava que eu tinha dentro de mim. E o Senhor vai transformando isso. E eu tenho que estar tratando isso agora para conseguir, né, viver diferente, para ter essa renovação da mente, para ter essa transformação na minha vida. E os nossos filhos não vão passar por isso, porque à medida que o Senhor vai nos tratando, Ele já vai nos dando a ferramenta para a gente identificar uma rejeição quando entra no coração do nosso filho, o medo quando entra, né, a ingratidão quando entra, ou de não querer dividir, né, falta de generosidade. Tudo isso a gente já vai identificando agora, porque à medida que o Senhor vai nos tratando, Ele vai nos dando essas ferramentas e a gente já vai sabendo identificar na nossa vida e na vida deles. E a gente já vai tratando eles. A gente vai cortando o mal pela raiz, arranca de raiz e tudo, e isso não vai enraizar no coração deles.
Quanto sofrimento que a gente tem hoje, coisas que a gente precisa tratar, que foi da infância. Por quê? Porque a infância é a base para a nossa vida. Tudo que a gente vive hoje reflete lá o que a gente recebeu na infância. A maneira de como eu reajo às coisas, de como eu reajo a alguma notícia, né? Tudo é reflexo da infância. E o Senhor, Ele deseja que a gente instrua o nosso filho no caminho dele, na verdade dele, que a gente aponte o alvo, né? Impulsione eles, né? Eles são como flechas a nossa aljava, então a gente tem que mirar eles para o caminho certo, lançar eles para o caminho certo, mas a gente tem que buscar na palavra, no Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu sei o propósito do meu filho? Não vai vir assim, o Senhor vai dar tudo de mão beijada. Ah, tá aqui, ó, um caderninho, tá aqui tudo que o teu filho vai ser. É isso aqui que tu tem que treinar nele. O Senhor não vai dar assim para nós. Né? Bom seria, mas ele não vai dar. E a gente vai descobrindo isso lendo as escrituras, no dia a dia, discipulando nossos filhos, ensinando a cada momento. Tudo é uma oportunidade para ensinar. Tudo é uma oportunidade para a gente ensinar. Se a gente estiver atenta ao Espírito Santo, tudo é uma oportunidade. E ele vai nos direcionando, ele vai mostrando. E pelos sinais que ele vai trazendo, a gente vai desvendando qual será o propósito do nosso filho. Meu filho, desde sempre, eu nem me lembro desde quando, mas desde sempre, eu ensino ele a orar para pedir as coisas para Deus, aquilo que ele precisa, orar a Deus para agradecer, né? E quando ele quer alguma coisa, eu sempre ensino ele a orar. E quando ele ora, às vezes eu sei que ele vai ganhar aquilo que ele pediu, mas eu estimulo ele a orar mesmo assim, a pedir para o Pai, para ele ser dependente do Pai, né? Eu estou ensinando ele a ser dependente, a buscar também no Senhor uma resposta para aquilo que ele deseja. E eu sei às vezes que ele vai ganhar, mas eu falo, vai lá e ora. Se for da vontade de Deus, ele vai dar. Se não for, amém, porque não é o melhor para ti nesse momento. E quando ele ora daqui a pouco. Aí, às vezes, ele esquece que ele orou e ele ganha aquilo que ele pediu numa oração. E eu lembro ele, se ele não orar na hora, porque às vezes demora para receber, eu lembro, ele lembra que tu orou por isso, filho? Daí ele já fala, glória a Deus, ai, obrigada, Jesus, obrigada, glória a Deus. Eu falei, viu como Deus te ama? Como ele ama te mimar, ele ama te presentear, né? Então, eu sempre enfatizo o amor, porque a primeira infância é o afeto, o amor. Tudo eles aprendem através do afeto, através do amor. Então, enfatize na primeira infância esse afeto, esse amor na vida deles. O quanto que Deus ama ele, que fez eles perfeito. Daí fala do cabelo, as características que ele tem física, né? Que Deus ama tanto, que pensou em tudo e fez tudo assim. E fez você assim inteligente, fez você assim amoroso, e fez você assim bondoso, e vai enchendo ele das qualidades, das características que você vê que Deus colocou nele. Pede para o Espírito Santo também. Quais são as características? Espírito Santo, como é que tu vê o meu filho? E ele vai falar, aí a gente pega e vai discipulando no dia a dia, vai enfatizando para reafirmar, afirmar a identidade deles, né? Afirmando, 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 ao ponto que eles saibam quem realmente eles são. As nossas Crianças do Tropa, ali que participam com a gente já desde o ano passado, as nossas crianças, elas já sabem quem são em Deus. Né? As que estão ali desde sempre com a gente trabalha sobre a identidade nelas, volta e meia a gente está reafirmando, e em casa as mães também estão fazendo, então elas sabem que elas são poderosas porque Jesus mora dentro delas, e elas sabem quem são, e elas manifestam o reino de Deus, aonde elas estiverem. Então é isso que o Senhor quer, que a gente faça isso, porque é agora que tem que fazer, não é esperar ser adulto, é agora, porque a gente não sabe quando o nosso Senhor vai voltar. Então, o propósito deles pode ser cumprido agora já. A gente não sabe se vai chegar até lá, não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, a gente não tem essa certeza. Então, a gente tem que discipular cada dia como se fosse o último, né? Para que quando a gente chegue lá diante de Deus e apresente o nosso filho, o Pai fale que foi né, que a gente se agradou do nosso trabalho. Porque ele confiou o nosso filho a nós e nós vamos prestar conta de tudo, de tudo. Eu sei que a gente erra, eu também erro, eu erro muito ainda.
E muito tempo eu fiquei focada no erro. Eu ficava olhando para as coisas erradas que eu fazia e não estava vendo a maravilha que o meu filho é. Muitas vezes a Fábio teve que me chamar a atenção e falar, Adri, para de olhar para o erro. E olha como teu filho é, olha, ele é assim, ele é assim, ele é assado, porque você está discipulando ele. E eu não conseguia ver isso, porque eu estava focada no erro. E às vezes o erro é desse tamanho, e o que a gente faz já está desse tamanho, e a gente não consegue ver esse tamanho de coisa boa que a gente faz. A gente olha para aquilo ali, e isso daqui se torna isso daqui. Então, não se apegue ao erro, porque nós estamos em construção, a gente está aprendendo, e o pai compreende isso, ele sabe que a gente está aprendendo. E quando a gente reconhece que erra, já é meio caminho andado, porque a gente está reconhecendo esse erro. E chama o Senhor para nos ajudar. E ele tem prazer em ajudar. Quando eu estou numa situação difícil que eu não sei o que fazer, com o Eduardo, eu só fecho o olho e falo, Jesus, me ajuda. Espírito Santo, o que eu faço? E ele já manda uma ideia. É muito rápido, gente. E tu fecha o olho e pede, tu pensa que vai vir algo, cheio de fogos. Não é assim, não. Mas ele vai dar uma palavra, uma coisinha ali que daí tu vai agir daquela maneira e daí depois já vem o resto tudo. Porque o pai não dá tudo de uma vez só, ele vai dando de pouquinho. E quando a gente vai pegando esse pouquinho e já vai agindo em cima do que ele está dando, ele vai trazendo o resto. Ele vai trazendo. E esse discipulado vai se concretizando, porque Jesus passou 3 anos discipulando os seus discípulos. 3 anos. Mas como é que ele discipulou? Ele caminhava com eles, ele ensinava junto com eles andavam juntos, eles comiam, eles dormiam juntos, né? Eles estavam o tempo todo juntos. Tudo que Jesus fazia, eles estavam vendo, eles estavam participando daquilo ali. Eles não só presenciavam de olhar, mas eles participavam também. E é assim, mãe e filho é assim, participa junto, não adianta eu só colocar a criança para ler a Bíblia sozinho, porque já é grande, né, adolescente e tal. Não adianta eu botar ele só para ver desenho. Claro que isso adianta, é muito bom, né? Porque vai firmando, vai reafirmando, mas a gente tem que estar participando junto. Eu acho tão lindo a Suzana que ela se reúne lá na casa dela com os adolescentes dela e eles fazem estudo bíblico juntos e cada um fala aquilo que achou, a impressão que teve. É isso é discipulado, né? Aqui ainda é diferente porque nós somos o meu é pequeno, mas mesmo assim ele fala, a gente vai ler um versículo para ele e antes da gente abrir a boca para explicar, ele já sai com a explicação. Ele já recebe do Espírito Santo e ele explica. Então, não precisa ser horas discipulando um pequeno lendo a Bíblia, gente, porque eles não vão querer. Os pequenos é 2 minutos, ali tu vai ler um versículo e vai tirar alguma coisa, tu vai contar uma historinha, né, a Bíblia ilustrada, porque eles não têm paciência de ficar ali. E muitas vezes, o meu é assim, ele não gosta de sentar aqui. Crianças do Tropa, ele não gosta de ficar sentado aqui parado olhando. Ele fica aqui do lado, no chão, brincando, mas só ouvindo. E daí dali ele dá as respostas dele. Quando a prof fala assim, quem lembra não sei o quê? Aí ele grita de lá, lero, ele já dá as respostas. Né? Então, assim, ó, no começo eu queria que ele ficasse aqui parado. Não, tem que ficar, é a tua hora, não sei o quê. Mas eu entendi, o Espírito Santo falou, mas ele não é assim. Não prende ele. Deixa, porque ali ele vai estar aprendendo também. Ele vai aprender muito mais do que se estiver parado aí, forçado, porque ele vai estar brabo, não vai prestar atenção. E eu comecei a soltar ele, deixar ele, fica aqui brincando, aí ele corre e vem dar as respostas aqui e sai. Daí ele vem, às vezes quer tirar foto, ele fica aqui, às vezes ele não quer. Mas ele está aprendendo tudo, ele aprende, e às vezes a gente conversa, daí ele vem conversar, mãe, sabe aquele negócio lá? Ele vem trazendo sabe, ele vem trazendo hoje no almoço ele falou assim, mãe, sabe, eu nunca sei quem é o Josh e quem é o Caleb daquela dupla, ele falando, né, dos meninos que cantam louvor. Daí eu falei, eu também não sei quem é quem. Ele assim, tem um Caleb na Bíblia? Eu falei, tem, lembra daqueles 12 espião que foi? Sei, o discípulo, né, o discípulo de Moisés, ele e o Josué, né? E eu falei, lembrei. Porque os outros não queriam, porque eles iam dizer que eles iam
que era tudo gigante, eu esmagar ele como formiga, que não sei o quê. E só os dois falaram que Deus ia dar a terra. Eu falei, isso mesmo. Ah, lembrei. Então, assim, né, no dia a dia a gente vai conversando e ele vai lembrando. Teve um dia que ele fez comigo, com crianças do Tropa, que parecia que nós tínhamos ensaiado tudo, mas a gente não tinha ensaiado nada, porque ele nem queria fazer. Eu convidei ele para me ajudar, ele falou, eu não quero. Eu falei, tá bom, então. Só que a gente trouxe os bonecos dele, os Vingadores, para fazer. E daí era a história de Saulo, quando ele encontrou com Jesus, né? Daí ele ficou cego no caminho de Damasco e tal. E ele botou um boneco primeiro para ser o Saulo. E depois que o Ananias orou nele, que ele virou o Paulo lá, ele trouxe um outro boneco. Que daí ele botou o Capitão América, porque ele falou assim, porque agora ele deixou o velho homem para trás. E começou a falar umas coisas assim que eu fiquei, meu Deus, né? Olha só, olha o que ele está falando, que eu nem sabia que ele ia falar aquilo lá. E foi tão bonito. Por quê? Porque a gente está ensinando. E às vezes a gente pensa que não está fazendo nada, que a gente não está ensinando, mas tá, porque eles estão aprendendo. E de uma hora para outra eles vêm e soltam essas pérolas, assim, essas coisas que a gente fica de boca aberta. Sou eu que ensinei isso daí? Vai convidar o Dudu para ministrar meu patá? Tá bom. Então, assim, é isso que o Senhor quer. Às vezes a gente quer estar lá na igreja ou aqui no Tropa, fazendo um monte de coisa para aparecer, porque se eu não tiver aqui na frente ministrando, parece que eu não estou fazendo nada, né? Se eu não estiver lá na igreja servindo, eu não estou fazendo nada. Mas aí a gente se enche de função e esquece o filho em casa, esquece de ensinar o filho. Aí tá lá na igreja ministrando as crianças da salinha e o filho lá em casa sem saber nada, sem saber o que é um versículo, sem saber uma história da Bíblia, sem ter experiências, porque a gente está lá na igreja, às vezes, né? Não é errado a gente ensinar na igreja, não é errado isso, irmãs, não é errado, não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes a gente se enche de coisa para Deus e esquece os nossos filhos, porque os nossos filhos são de Deus. Ele deu eles para nós e ele confiou eles, porque ele sabia que a gente ia discipular o nosso filho, ele confiou isso para a gente. Então a gente tem que cuidar, porque a gente tem que prestar atenção nos nossos filhos dentro de casa. Esse é o discipulado. E sim, se eu não estou ensinando, se eu não estou sendo intencional, mas ele está sendo discipulado também, com o meu mau exemplo, porque ele vê, vamos supor, se eu minto, ele está vendo. Aí eu ensino para ele que o diabo é o pai da mentira, mas eu solto um monte de mentira, ele está vendo. Ele está sendo discipulado. Porque daí lá na escola ele vai começar a mentir para os amigos também, né? Se eu falo, alguma coisa para ele da Bíblia e eu faço o contrário, ele está vendo. E depois ele vai repetir, porque eles repetem tudo o que a gente faz. Eles sabem, né? Meu filho falou para mim esses dias assim, mãe, meu amiguinho lá da escola, ele é cristão, mas ele mente. Como que pode isso? Se ele vai na igreja? Eu falei, pois é, filho, mas, né? Será que a mamãe dele está ensinando ele? Será que ela corrige ele? Porque não adianta só ensinar, quando eles precisam de correção, a gente também tem que corrigir. Porque o Senhor nos instrui isso também, né? Que a gente tem que disciplinar os nossos filhos. Porque eles estão aprendendo, claro, aprendem com erro, mas tem coisas que têm consequência. A palavra mesmo diz, tudo tem consequência. Aqui mesmo em Deuteronômio fala, né? Das obediências e da desobediência, o que tudo traz consequência. Então a gente tem que ensinar para eles que desobedecer e obedecer é uma escolha, mas junto com essa escolha vem as suas consequências. E quando a criança desobedece, ela está o quê? Está pecando contra Deus, né? Então a gente tem que ensinar sobre o inimigo, tem que ensinar como lutar contra o inimigo, repreender. Esses dias ele repreendeu não sei o que foi tão engraçado, me lembrei da Fábio, que repreendia até as folhas. Ele repreendeu uma coisa assim, bem nada a ver também. Eu falei, meu Deus, olha aí outro discípulo da Fabiana. Agora eu não consigo lembrar o que ele repreendeu. Mas ele vê eu orando, ele vê eu brigando, né? O Kleber também, às vezes a gente repreende o demônio, alguma coisa, e eles estão vendo, ele vai repreender também. Então é muito interessante como que eles pegam tudo muito rápido, né? Então a gente levar a sério isso. O Senhor nos chama, nos acorda para esse tempo agora para discipular os nossos filhos. Tanto os filhos
que a gente gerou no ventre como os filhos espirituais. A gente tem que discipular, porque os filhos espirituais, a gente também vai prestar conta, porque nós estamos ensinando, né? A gente está ensinando. E o que que estamos ensinando? Né? Não, a gente não pode ensinar qualquer coisa, a gente tem que ensinar a verdade, a sã doutrina, a gente tem que ter esse comprometimento com o Senhor. Então, né, a gente quer que os nossos filhos só saibam versículos decorados ou a gente quer que eles vivam isso? E à medida que a gente vive, aquilo vai gerando semente, aquilo vai crescer, vai frutificar e vai dar frutos permanentes. Uma coisa muito importante que marcou muito a vida do meu filho na obediência foi aquela vez que eu tive que sair de casa. E daí eu estava chorando aqui, sozinha com ele, daí ele falou: nós temos que obedecer o papai do céu, mãe. Nós temos que obedecer, temos que ir. E a gente saiu e tudo tal. Daí esse dia nós estávamos conversando sobre isso. Daí quando eu quero ensinar alguma coisa sobre obediência para ele, né? Às vezes eu trago à memória isso, mas às vezes ele mesmo fala. Igual aquela vez que a gente se separou do pai, né, mãe? A gente obedeceu a Deus, né? Ainda bem, porque senão Deus não tinha tratado o pai. E ele ia ser bravo até hoje. Eu falei, isso mesmo. Então ele entendeu, né, o que é obedecer a Deus, e ali ele obedece, né, ele vai obedecendo, porque daí conforme ele vai nos obedecendo, ele vai obedecer depois a Deus, porque a gente tem que obedecer a vida inteira a Deus, não é mesmo? Ele tem que dar a direção para a gente. Então, se a gente ensinar nossos filhos isso agora, vai ser muito mais fácil deles obedecerem a Deus depois, deles ter esse relacionamento com Deus, vai ser um relacionamento profundo, vai ser um relacionamento íntimo, gerar eles ter experiências agora, ensinar isso para eles, fazer eles buscar isso. A gente não tem que se trancar lá no quarto sozinha e orar lá sem eles ver. A gente tem que fazer isso junto com eles. Eu sei que às vezes a gente gosta do momento só nosso. Tenha também esse momento só teu e Deus, mas tenha muitos momentos assim com eles junto na sala. Bota um louvor, cria um ambiente. Faça com que eles busquem ter experiências com Deus, que eles vivam, que eles não conheçam Deus só de ouvir falar, que eles não conheçam Deus só de ler a Bíblia, de saber o que Deus faz, o que Deus faz, Deus de teoria, mas que eles conheçam Deus de experiências, que eles vivam as suas próprias experiências, e as crianças podem viver isso. Meu Deus, o Senhor diz que o reino dos céus, né, o reino de Deus é para as crianças, né? Porque a gente tem que ser como criança para entrar lá. Obediente, pronta a perdoar, que a criança perdoa, já esquece, já vem e abraça e já passou, né? Então, o Senhor quer que eles tenham essas experiências, porque isso vai ser muito mais forte, vai ser a base deles lá para a vida adulta. Então, para encerrar, já falei demais, né? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente discipular. Às vezes a gente cansa, tá frustrada. Ai, fiz tudo errado mesmo. Tem semana que às vezes a gente está mais nervosa, que a gente está estressada, que a gente não tem aquela paciência como deveria ser. Mas a gente pode pedir perdão, se consertar com eles, porque eles perdoam, eles esquecem muito mais rápido do que nós, né? A gente ainda dá brecha para o inimigo vir e lança a seta naquilo que a gente está fazendo de errado, né? Mas se reconcilie com Deus. Peça para o Senhor ajudar vocês. Peçam ajuda dele para qualquer idade que o seu filho esteja. Se até hoje a gente fez tudo errado, a partir de agora vamos levar a sério o discipulado intencional. O Senhor tem falado muito, chamado muita atenção das mães. Eu nem vou contar, nem vou mencionar tudo que está de errado aí fora, né, gente? A gente já sabe isso, né? Tudo que está, música, desenho, YouTube, lero-lero, tudo, livros, tudo. O inimigo, ele está vindo para cima muito mais, parece que abriu a porteira e soltaram um monte de demoniada, porque Deus o livre, está tudo demais em cima das crianças. É na escola, os ensinamentos que o próprio, né, eles lá da Secretaria de Educação estão colocando, é coisa arada. E a gente tem que estar atento, porque se você ensinar bem o seu filho em casa, lá na escola ele vai saber se defender. Ai, mas Adri, agora eu já sou vó. Ensina seu neto. Aproveite essa oportunidade para ensinar o neto. Né? Às vezes a mãe está desligada, às vezes a mãe não é cristã, mas você pode inserir as verdades do Senhor no coraçãozinho deles. Esses dias a avó de uma amiguinha do Dudu falou para mim: eu comprei uma Bíblia para minha neta, de desenho, porque ela é pequenininha também.
Deve ser porque a minha nora não ensina, mas eu estou ensinando lá na minha casa. Eu falei, viu? Olha que lindo, né? A nora não ensinou, mas ela está ensinando. Então a gente tem oportunidade. Ai, mas eu não tenho, né, meus filhos ainda, mas já está aprendendo. Para quando ter, já vai saber, já vai ser intencional. Mas você pode ensinar seus sobrinhos, você pode ajudar a ensinar os seus vizinhos. A gente pode salvar essas crianças do maligno, né? Não é nosso, mas a gente pega para trás, para perto de nós e vamos ajudar. Vamos ser intencionais. O tempo que a gente tiver com uma criança, aproveite para ser intencional. Mesmo que não é sua, aproveite para ser intencional. É isso que o pai quer. Uma maternidade intencional, que vê em cada oportunidade, em cada dificuldade, em cada problema, em cada momento de alegria, em cada momento de desespero, uma oportunidade para ensinar, uma oportunidade para inserir o amor de Deus no coração da nossa criança. Amém? É isso que eu tinha para falar hoje.